Esta mensagem de Deus é para você, de Neil Donald Wish. Desde o início, Deus vem nos dizendo, e isso está tornando cada vez mais claro, que a antiga história cultural da humanidade sobre a necessidade de temer a Deus é simples e completamente errada. Hoje, já podemos destacar este antigo ensinamento da nossa história atual e para te contá-la a nós mesmos e aos nossos filhos. A última coisa que Deus quer é ser temido. Deus nem mesmo nos ordena a amá-lo. Podemos amar a Deus se quisermos, mas Deus não precisa nem exige que o façamos. Amor não é algo que ordena. Amor é o que Deus é. Deus experimenta o que Deus é, independentemente de nosso conhecimento. Deus não precisa que lhe fornecemos o que é para que experimente. Deus fornece a nós o que Ele é, e a tristeza é que, muitas vezes, nós nos recusamos a experimentá-lo. Que tipo de deidade nos ordenaria a temê-la e a amá-la ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que você precisa fazer se quiser avaliar de maneira adequada e esse tipo de teologia faz sentido ou não. A teologia atual de bilhões de pessoas afirma que Deus é ciumento, vingativo e irado, que usa violência contra o ser humano e que ordenou os seres humanos a fazer o mesmo uns com os outros. Declara também que Deus é caridoso, compassivo, misericordioso, amoroso, que deseja apenas o melhor para nós. Um resultado desse ensinamento, apesar que a maioria dos seres humanos acreditar que precisa temer a Deus, essas pessoas também desejam amar a Deus. Assim, muitos seres humanos confundem medo e amor, vendo-os como conectados de alguma forma. No que diz a respeito a Deus, amamos ter medo e tememos nos amar. Na verdade, transformamos em virtude temer a Deus, mesmo quando tentamos observar o mandamento que é amar o Senhor, teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a tua mente. Segundo a nossa antiga história cultural, Deus deixou bem claro que ama o ser humano se esse fizer o que ele deseja. Se não o fizer, o ser humano conhecerá sua ira e será condenado à perdição eterna. Alguns dizem que Deus age com amor quando nos mostra sua ira. Ele assume, então, um perfil parental do tipo: isso dói mais em mim do que em você. É amoroso quando ordena às pessoas a tortura eterna e inigualável. Com essa explicação, eles procuraram preservar a imagem e a noção de um Deus amoroso. Por isso, muitas pessoas ficaram confusas em relação à verdadeira natureza do amor. Os seres humanos compreendem, em algum nível profundamente intuitivo, que a imposição de um castigo eterno não parece ser uma coisa muito amorosa de se fazer. No entanto, houve que esse tipo de castigo é demonstração do amor mais puro e mais sublime, pois Deus estaria simplesmente procurando preservar a justiça perfeita e a santidade no céu. Visto que Deus é justo, ele precisa executar justiça, como conta a história antiga. É o amor de Deus em ação, o amor de Deus pela perfeição, não o amor de Deus pelas pessoas. Essa mistura de amor e medo na teologia humana
teve consequências também para o comportamento humano. As pessoas se tornaram muito nervosas em relação àquilo que elas mais desejam. A noção de que Deus precisa executar justiça por meio do castigo sugere que ele está preso às próprias leis e que tem menos liberdade do que um juiz num tribunal humano. Deus é simplesmente incapaz de fazer o que diz querer. Isto, de fato, seria motivo para termos medo, pois teríamos uma divindade que, aparentemente, não tem escolha em relação às próprias decisões. Portanto, não é incomum que os seres humanos tenham medo do amor humano, pois aprenderam a ter medo do amor de Deus. Aprenderam que o amor de Deus pode se transformar em ira num piscar de olhos, com resultados terríveis, e que Deus não tem escolha em relação a isso. São as regras. Ou pior ainda, Deus tem uma escolha em relação a isso, mas ele escolhe cada vez e sem dar espaço à misericórdia ou à compaixão. Condenar as almas à perdição eterna, à tortura incessante, à angústia infindável e ao sofrimento indescritível nas chamas do Hades. Tendo aprendido tudo isso sobre o seu relacionamento com Deus, as pessoas entraram em relacionamento mais íntimo umas com as outras, atormentadas com um pensamento compreensível: o que essa pessoa irá querer, desejar ou esperar de mim? E como serei punido se eu não fornecer isso? Será que ouvirei a resposta a essa pergunta no tribunal divino, onde serei julgado? Esta é, afinal de contas, a nossa compreensão da natureza do nosso relacionamento com um Deus todo-poderoso. Por que motivo ou de que maneira isso não aplicaria a ser um humano muito mais fraco? Existe também o pensamento secundário, segundo a qual os parceiros no relacionamento têm o direito de esperar certas coisas em troca do amor. Assim como também Deus espera determinadas coisas. E, também de acordo com esse pensamento, o amor é, portanto, uma proposição quiproquo, ou seja, uma coisa pela outra. Esses medos e essas expectativas solopam muitos relacionamentos amorosos, desde o início, e certamente solopam o nosso relacionamento com Deus. E existe ainda outra ramificação de tudo isso, pelo fato de um amor mais sublime que podemos descrever e a pior tortura que podemos imaginar teria sido vinculados um ao outro na mente humana, com expressões naturais da parte de Deus. A maioria dos seres humanos acredita também ter o direito de amar e torturar os outros ao mesmo tempo, de se julgar, condenar e castigar aqueles que os ofendem. Isso gerou também um sistema que nós chamamos de justiça de nosso mundo. Grande parte de qual comete muitas injustiças, segundo a avaliação cândida de quase todo o mundo. Precisamos ser claros. Agora é para todo sempre que o temor de Deus não é o ideal, ou um estado mais elevado de santidade, consciência, espiritualidade ou até mesmo religiosidade. Na verdade, é o que mais se afasta disto. Deixe-me repetir. O temor de Deus não é o ideal, ou o estado mais elevado de santidade, consciência, espiritualidade ou até mesmo religiosidade. Na verdade, é o que mais se afasta disso. O temor de Deus se baseia necessariamente num pensamento falso. A ideia é que Deus vai nos pegar e se não fizermos o que Ele quer. Em algum lugar dentro de nós, sabemos que isso não pode ser verdade.
E assim, o temor de Deus se mostra uma mentira. Alguma vez você já percebeu como seu estômago se embrulha quando sabe que está contando uma mentira? É assim que o seu estômago se faz quando alguém lhe diz que você precisa temer a Deus. O que é triste na maioria das teologias é que elas exigem que acreditamos que a natureza feliz e a qualidade milagrosa desta vida e da vida do além não estão garantidas. Ao acatar o temor de Deus, você declara que ele tem uma preferência na questão de como você vive sua vida e que ele não tem outra maneira de impor sua preferência sem ameaçá-lo, com uma retribuição pior do que os seus piores pesadelos. O medo é o resultado lógico que a humanidade tenha ter aceitado como verdadeiras 5 falácias sobre Deus. Primeiro, que Deus precisa de algo. Segundo, que Deus pode falhar em sua tentativa de conseguir o que precisa. Terceiro, que Deus o separou dele, porque você não lhe deu o que ele precisa. Quarto, que Deus ainda precisa tanto daquilo que precisa e agora exige de você a sua posição separada dele. Quinto, que Deus o destruirá se você não cumprir suas exigências. É tão óbvio que cada uma dessas afirmações é errada e dificilmente merecia ser discutida. No entanto, em conjunto, elas representam o fundamento da maioria das religiões do mundo. E o mais notável é que a humanidade tem sido incapaz de reconhecer que essas 5 falácias trouxeram mais dor e destruição à existência diária do que todas as outras crenças sobre a vida juntas. Fato é que, como escreveu o mestre espiritual Ernest Holmes em seu maravilhoso livro A Ciência da Mente, amor é a chama central do universo. Não é o próprio fogo. Está escrito que Deus é amor e que nós somos sua imagem expressada, a imagem do ser eterno. Amor é doação própria por meio da criação, a dávida do divino por meio do humano. Amor é uma essência, uma atmosfera que foge à análise, assim como a própria vida. É aquilo que não pode ser explicado. É comum a todas as pessoas, a toda a vida animal, evidente na resposta das plantas àquelas que as amam. O amor reina soberano sobre tudo. A essência do amor, apesar de ilusiva, permeia tudo. Incendeia o coração, estimula as emoções, renova a alma e proclama o espírito. Apenas o amor conhece o amor. E o amor conhece apenas o amor. Palavra não pode expressar sem seu sentido ou suas profundezas. Apenas um senso universal testifica o fato divino. Deus é amor e amor é Deus. O que há de temer nisso? Nada, absolutamente nada. No entanto, bilhões de pessoas continuam a ser escravizadas pelo o pensamento que é bom e sábio temer a Deus. Nesse momento, o mundo se beneficiaria grandemente de um movimento de direitos civis da alma, que, enfim, libertasse a humanidade da opressão de suas crenças num Deus violento, irado e vingativo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.